Fala galera, Fabiano Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Por essa ninguém esperava. O Glorioso negocia com David Ancelotti para o cargo de treinador. Estamos falando sobre o filho e auxiliar de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre o tema. Antes, claro, você se inscreve por aqui. É simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil. Depois, vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like. Isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, no início da semana fomos surpreendidos com uma nota oficial do Botafogo, mais precisamente 00h15 na segunda-feira, e o Glorioso informava a demissão do técnico Renato Paiva. Ontem à noite, sabadão, eu estava curtindo uma belíssima festa julina quando fui surpreendido com a informação que chegou da França. Muita gente também se surpreendeu. O jornalista Nabil ou Nabil de Elite informou que o Botafogo negocia com o filho de Carlo Ancelotti para o cargo de treinador. A notícia rapidamente ganhou as redes sociais e começaram as apurações aqui no Brasil. Thiago Franklin informou que de fato era verdade e John Textor toca a negociação com o filho de Carlo Ancelotti. GE, UOL, Lance, outros portais trouxeram informações sobre a negociação e o meu amigo Matheus Medeiros, do canal do Medeiros aqui no YouTube, conseguiu apurar que David Ancelotti é o plano A de John Textor, o acionista majoritário do Botafogo. Também conversa com outros nomes, há outras possibilidades, mas o plano A no momento para assumir o comando técnico do Botafogo é David Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, italiano, ex-treinador do Real Madrid e hoje técnico da seleção brasileira. 35 anos. David Ancelotti seguramente entende muito de futebol. Carlo Ancelotti já falou bastante a respeito do filho e auxiliar. É uma pessoa que está o tempo inteiro pensando no futebol como é hoje, trabalhou no mais alto nível no Real Madrid, e aqui eu não estou opinando, eu estou informando. David Ancelotti esteve com o pai nos últimos 13 anos como auxiliar, trabalhou e foi campeão no Bayern de Munique, trabalhou com Carlo Ancelotti no Napoli, no Everton da Inglaterra e mais recentemente no Real Madrid. 2 títulos de Champions League, campeonato espanhol, outras taças com o Real, campeão alemão com o Bayern e sempre muito importante no desenvolvimento do time com o Carlo Ancelotti, o David Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira. Galera, ele quer ser treinador. Esteve negociando com o Rangers, um dos maiores clubes da Escócia, também conversou com o Como da Itália, um projeto muito legal. O Cesc Fábregas é um dos acionistas da equipe italiana e também era treinador. O filho do Ancelotti poderia assumir o comando técnico no Como, não foi para frente. Ele veio para a seleção brasileira, então, com o Carlo Ancelotti, no cargo de auxiliar, e agora conversa para saber se pode ser ou não o novo treinador do Glorioso. Ideias táticas, certamente o filho do Carlo Ancelotti tem, só que o treinador precisa ter gestão, precisa ser um grande gestor de grupo. Eu tenho certeza que o David Ancelotti, no Real Madrid, passava as ideias de maneira claríssima para o pai dele. Carlo Ancelotti já falou que foi muito ajudado pela comissão técnica para entender o futebol como é hoje. Mas certamente também o Carlo Ancelotti tem um tamanho no futebol que pode fazer com que os jogadores compreendam aquilo que ele quer passar. Então o filho passa para o pai e o pai tem moral para passar para o grupo da melhor maneira possível. O Carlo Ancelotti é um treinador gigante na história do futebol.
é um gigante na história do futebol, porque também foi um baita jogador, profissional extremamente vencedor. O filho vem ganhando títulos com ele, mas será que vai conseguir colocar em prática aqui no Botafogo? E quando eu pergunto, não é da boca para fora. É uma dúvida real. Não tenho opinião formada sobre a possibilidade de um grande trabalho por parte do David Ancelotti à frente do Botafogo. Tampouco vou criticar de imediato algo que pode ser inovador aqui. Fabiano, calma. O ex-auxiliar do Guardiola, Domenech, não foi bem no Flamengo. Hoje está no Monterrey, que jogou bem a Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver como vai se desenvolver o trabalho do Domenech lá no México. Mas temos também outros exemplos. O Arteta também foi auxiliar do Guardiola, esteve na comissão técnica do Guardiola e foi ser treinador do Arsenal, faz ótimos trabalhos. Se ainda não veio o título da Premier League, o Arteta colocou o Arsenal em disputas fantásticas, porque lá os times vão até o fim, o City muito empolgado, agora o Liverpool venceu, mas o Arteta colocou o Arsenal num nível muito interessante de disputa nas últimas temporadas. O Kompany, treinador do Bayern de Munique, campeão alemão. Fabi, o Bayern é campeão alemão quase sempre. Pois bem, algumas peculiaridades. Kompany, ex-zagueiro da seleção belga do Manchester City, trabalhou bastante com treinadores competentes, foi treinar o Anderlecht, um dos maiores clubes da Bélgica, inclusive lá ele viu o Vitinho em outro clube, levou para o Burnley da Inglaterra. O Vitinho jogou na Inglaterra sendo treinado pelo Kompany, depois veio para o Botafogo. O Kompany trabalhou no Burnley, Premier League e caiu de divisão. Mesmo tendo caído de divisão, foi contratado pelo Bayern de Munique. Tá vendo aí, Fabi? O Kompany fez o Bayern de Munique ser campeão porque em todas as temporadas o Bayern ganha. Não. Antes do Kompany, o Bayern não ganhou. Mas o interessante é que na temporada anterior, quando o Bayern não ganhou, quem foi campeão? Bayer Leverkusen, que nunca tinha vencido a Bundesliga, que nunca tinha conquistado um título alemão. Treinador Xabi Alonso. O Bayer Leverkusen foi ao Real Sociedad B pegar o Xabi Alonso, ex-craque do Real Madrid, do Bayern de Munique, de outras equipes, do Liverpool. O trabalho do Xabi Alonso no Real Sociedad B não era tão bom em termos de resultado, longe disso. Ele foi para o Bayer Leverkusen, campanha histórica, campeão, finalista de Europa League, não ganhou o título, mas levou a equipe a um nível que nunca tinha alcançado. E agora é um novo treinador do Real Madrid, semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Então na Europa isso acontece. Falei aqui sobre o Kompany, sobre o Xabi Alonso, sobre o Arteta, e o John Textor tem uma visão muito ampla do futebol. Erra também. O Botafogo não deveria estar no início de julho procurando treinador. Era para estar com um treinador extremamente capacitado, fazendo um trabalho muito bom, com a equipe preparada para buscar o título brasileiro, o título da Libertadores, o título da Copa do Brasil. Então acerta bastante, como acertou quando buscou o Arthur Jorge lá no Braga, e também erra eventualmente. Mas o Botafogo hoje, como clube, está numa prateleira completamente diferente. O Botafogo que venceu o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes. E a vitória vai ficando cada vez maior. Paris Saint-Germain também semifinalista da Copa do Mundo, vai enfrentar o Real Madrid. O Botafogo venceu, foi competente e o PSG só tomou um gol na competição, do Igor Jesus. Venceu todos os outros jogos sem tomar gol. Bayern de Munique, 4, Flamengo 2, Botafogo 1, Paris Saint-Germain 0, Paris Saint-Germain 2, Bayern de Munique 0, com um gol do Paris Saint-Germain, já tendo tido 2 jogadores expulsos. 9 contra 11, vencendo por 1-0, ao invés de segurar apenas a pressão no campo de defesa, nos acréscimos, o PSG ainda foi lá para fazer o segundo gol no fortíssimo Bayern de Munique. O Botafogo, então, como clube, evoluiu bastante. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, venceu o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo, poderia ter ido mais longe, não foi, já debatemos bastante aqui os motivos. Ontem, campeão sub-12 em cima do Vasco no Newton Santos, Metropolitano, campeão sub-17 estadual em cima do Flamengo dentro da Gávea, acesso no futebol feminino para a Série A1 do Campeonato Brasileiro novamente, primeira divisão também para as gloriosas,
É um clube que evolui estruturalmente, as obras vêm sendo feitas no Espaço Lonier. Meu amigo Bernardo Pinho já informa no Twitter que o Sub-20 do Botafogo vai começar a treinar no Espaço Lonier, no CT do Glorioso. E as obras vão seguir. O Tairo Arruda, o CEO do clube, diz que até o fim do ano que vem o Botafogo terá o CT completo, com integração base profissional. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Voltando ao David Ancelotti, espero que dê muito certo. No início, não gostei. Quando chegou a informação, eita, David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti, nunca foi treinador, e isso pode ser um ponto dificultador, o fato de não ter sido treinador, o fato de não ter sido um gestor de grupo ou o principal gestor de grupo. Ele pode ter gerido o grupo junto com o Ancelotti, ele já mudou dentro de situações difíceis, o time do Real Madrid insistindo para o pai fazer substituições. Mais uma vez, teve o jogo contra o Bayern de Munique, ficou famoso, colocou o Roselu e ele fez 2 gols, virou na Champions. Depois o Real Madrid foi campeão em cima do Borussia Dortmund. E em outras oportunidades, o filho do Carlo Ancelotti também foi fundamental. É risco? Sim. Aposta? Creio que sim. Quem não seria aposta? Talvez Sérgio Conceição, Roberto Mancini, Jorge Jesus. Eu gostaria de ver um desses 3 no comando do Botafogo. Se for o David Ancelotti, eu vou torcer para dar muito certo. Ele já trabalhou bastante com o pai no 4-4-2. E quem não viu o vídeo de ontem sobre o esquema tático do Botafogo, disputa por posição, veja, aqueles que comentaram sobre o Santiago Rodrigues, eu sei que ele faz parte do Botafogo, espero muito do uruguaio. Mas como na última partida contra o Palmeiras ele nem entrou, eu não citei no último vídeo, entendendo sim, claro, que ele pode render muito. Tá no Botafogo, eu torço. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, a qualquer momento eu volto. Valeu, fui, fogo!